Você já se perguntou por que o medo é uma constante nas religiões ao redor do mundo? Por que, em vez de uma fé que liberta, tantas doutrinas se ancoram no temor? O que existe por trás das ameaças de condenação eterna, do fogo do inferno e do castigo divino? Será que o medo, em vez de nos salvar, tem sido usado para nos aprisionar? Neste documentário, exploraremos como o medo foi e ainda é utilizado como uma poderosa ferramenta de controle religioso, moldando vidas e manipulando consciências ao longo da história. O medo, como fundamento das doutrinas religiosas. Ao longo dos séculos, o medo tem sido uma emoção central na prática religiosa. Desde os primórdios da humanidade, os fenômenos naturais como trovões, terremotos e erupções vulcânicas eram interpretados como sinais da ira dos deuses. A vulnerabilidade dos seres humanos diante da natureza impiedosa fez com que o medo se tornasse um catalisador para a criação de crenças religiosas. Os deuses precisavam ser aplacados, sacrifícios e rituais eram realizados não por amor ou devoção, mas por puro terror do que poderia acontecer se não fossem cumpridos. Nas religiões antigas, como as dos povos mesopotâmicos e egípcios, o medo estava profundamente enraizado nas práticas espirituais. Na Mesopotâmia, por exemplo, as cidades eram dedicadas a deuses específicos que, se não fossem devidamente adorados, poderiam destruir colheitas ou causar pestes. Essa forma inicial de controle através do medo já estabelecia as bases para o que veríamos mais tarde nas religiões monoteístas, como o cristianismo e o medo do inferno. No cristianismo, o medo ocupa um lugar de destaque, especialmente em torno do conceito do inferno. A Bíblia, em várias passagens, retrata o inferno como um lugar de sofrimento eterno, reservado para aqueles que não seguem os ensinamentos de Deus. A imagem do inferno como um lugar de fogo eterno foi consolidada ao longo dos séculos, particularmente na Idade Média, quando a Igreja Católica utilizou o medo do inferno como uma ferramenta eficaz para manter as massas sob controle. O medo do inferno não era apenas uma abstração teológica, ele foi transformado em uma arma poderosa pela Igreja. Durante a Idade Média, o clero pregava o terror do inferno em cada sermão, assegurando que aqueles que não obedecessem aos mandamentos divinos e à autoridade da Igreja seriam condenados a uma eternidade de sofrimento. Essa doutrina não apenas assegurava a obediência religiosa, mas também justificava a venda de indulgências, a prática corrupta onde os fiéis podiam comprar sua salvação, ou a de seus entes queridos, livrando-se do castigo eterno mediante uma doação à Igreja. Pergunte-se até que ponto essa doutrina era sobre fé e até que ponto era sobre controle. O medo e a manipulação social. A manipulação através do medo não se restringiu apenas ao cristianismo medieval. Em muitas religiões ao redor do mundo, o medo é utilizado para moldar comportamentos, impor normas sociais e assegurar a conformidade com as doutrinas estabelecidas. No Islã, por exemplo, o conceito de Jahannam, ou inferno, é similar ao do cristianismo. O Alcorão descreve Jahannam como um lugar de fogo e tormento, reservado para os incrédulos e pecadores. Assim como na Europa medieval, o medo do inferno é usado em algumas interpretações do Islã para assegurar que os seguidores se mantenham fiéis e obedeçam às leis religiosas. Mas o medo não se limita ao conceito do inferno. Ele se manifesta em outras formas, como o medo da desaprovação divina, do ostracismo social ou mesmo de punições físicas. Em algumas culturas, os líderes religiosos têm o poder de infligir castigos severos aos que violam as normas, justificando essas ações como sendo de origem divina. O medo, assim, torna-se uma ferramenta para o controle social, assegurando que a comunidade permaneça unida e obedeça às autoridades religiosas. O impacto cultural do medo religioso. O medo religioso não apenas molda as crenças e práticas individuais, mas também influencia culturas inteiras.
a literatura, a arte e a música de muitas sociedades são permeadas por temas de temor e reverência diante do divino. A Divina Comédia de Dante, por exemplo, é uma obra que reflete o terror do inferno cristão e se tornou uma das representações mais vívidas do medo religioso na cultura ocidental. Nos tempos modernos, o medo religioso continua a se manifestar, embora de formas diferentes. Em algumas culturas, o medo do apocalipse é explorado por líderes religiosos que profetizam o fim dos tempos, usando essas profecias para manipular seus seguidores. A cultura popular, por sua vez, recicla esses medos em filmes e livros que retratam cenários apocalípticos, perpetuando a ideia de que o fim está próximo e que a única salvação está na obediência religiosa. Libertação do medo, movimentos e alternativas espirituais. Apesar do papel dominante do medo na religião, existem movimentos espirituais que buscam libertar seus seguidores dessa emoção paralisante. A teologia da libertação, por exemplo, enfatiza uma visão de Deus como um ser de amor e justiça, em vez de um juiz severo e vingativo. Alguns líderes religiosos modernos promovem uma espiritualidade baseada na compaixão, no amor ao próximo e na busca por um relacionamento íntimo e pessoal com o divino, sem a necessidade de temer punições eternas. Esses movimentos desafiam a noção de que o medo é necessário para manter a fé e propõem que a verdadeira espiritualidade deve ser baseada em amor, esperança e crescimento pessoal. No entanto, mesmo esses movimentos enfrentam resistência das instituições religiosas tradicionais, que ainda veem o medo como uma ferramenta indispensável para a manutenção da ordem e da autoridade. Outras religiões e o uso do medo. Embora o cristianismo seja um exemplo proeminente do uso do medo como ferramenta de controle, ele está longe de ser o único. No hinduísmo, o conceito de karma atua como um mecanismo de medo para assegurar a conformidade às normas sociais e religiosas. A ideia de que ações negativas nesta vida resultarão em renascimentos desfavoráveis cria um sistema de medo que molda comportamentos e crenças. Embora o medo no hinduísmo não seja tão explícito quanto no cristianismo ou no islamismo, ele ainda desempenha um papel significativo no controle das ações individuais. No budismo, embora o foco seja mais sobre o sofrimento e a superação do mesmo, existem escolas e interpretações que utilizam o medo de ciclos intermináveis de reencarnação como forma de motivar os fiéis a seguir um caminho rigoroso de disciplina e renúncia. Assim, mesmo em religiões que não têm um conceito claro de um Deus punitivo, o medo pode ainda ser um fator influente. Reflexões finais. O medo é realmente necessário? Enquanto refletimos sobre o papel do medo nas religiões, surge a questão: o medo é realmente necessário para a fé? Será que uma religião sem medo perderia seu poder sobre os seguidores? Ou será que uma prática espiritual baseada no amor, compaixão e compreensão seria uma forma mais autêntica e benéfica de viver a fé? O medo, sem dúvida, é uma emoção poderosa e muitas vezes eficaz para o controle social. No entanto, ele também pode ser uma força destrutiva que impede o crescimento espiritual genuíno e o desenvolvimento pessoal. Como indivíduos, é importante questionar as motivações por trás de nossas crenças religiosas. Estamos agindo por amor e convicção, ou simplesmente por medo do que pode acontecer se não obedecermos? Este documentário não pretende oferecer respostas definitivas, mas sim abrir espaço para uma reflexão profunda sobre o papel do medo na fé e na religião. Será que podemos encontrar uma forma de espiritualidade que nos liberte, em vez de nos aprisionar? E se sim, o que estamos dispostos a fazer para alcançá-la? Vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar seu conhecimento e deixar seu like. Até o próximo episódio.